Olá! Atuação hoje conhecendo a história do Lar de Maria e juntando com a Branca de Neve. Será que dá um bom caldo? Maria Isabel Martins, Marcos Sibinelli, eu, Marisa Allen, vamos acompanhar você nessa jornada. Era uma vez uma bela jovem de cabelos negros, lábios avermelhados e pele branca como a neve. Branca de Neve perdeu seus pais muito cedo e vivia com sua madrasta, que era muito má e vaidosa. A madrasta passava horas na frente do espelho perguntando: "Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu?" E o espelho sempre respondia que a sua beleza era incomparável e certamente era mais bela. Mas a pequena Branca cresceu, logo se tornou uma linda mulher e o espelho foi obrigado a mudar a sua resposta. Furiosa por não ser a mais bela, a madrasta mandou um caçador executar a garota, para que sua beleza voltasse a ser imbatível. Branca de Neve não é a única sozinha em perigo. Inúmeras crianças e famílias vivem em situações de risco e muitas vezes não têm a quem pedir socorro. Inúmeras dificuldades são tão cruéis quanto a madrasta da pobre Branca. O Lar de Maria surgiu de um grupo de jovens espíritas que faziam parte da Mocidade Espírita e que acreditavam que tinham uma missão com idosos. Por várias e várias vezes, dentro desse trabalho, enquanto eles recebiam orientações espirituais, diziam para eles que o trabalho deles estavam enviesados, porque a tarefa do Lar de Maria não era com o idoso. Depois de muito tempo eles perceberam que existia na cidade muitos mendigos. E na época a cultura era oferecer alimento para quem tinha fome, agasalho para quem tinha frio. E eles começaram com uma cultura do sopão. Então, era lá na época da década de 60, especificamente 1963, eles começaram com um trabalho de fazer a sopa e de entregar essa sopa para os mendigos da cidade. Então, durante o dia, algumas das pessoas dessa mocidade ficavam na Casa de Solidariedade e Beneficência, que é onde funcionava o centro espírita que eles frequentavam. Era no centro da cidade, praticamente. E, à noite, os jovens saíam para fazer a distribuição dessa sopa. Esta sopa começou a gerar outras necessidades. Então, apareceu a falta de medicamento e a falta de acesso à saúde. Então, dentro da casa espírita existia um médico, o Dr. Santiago, que passou a permanecer na instituição semanalmente para fazer consulta. E aí começou a aparecer o problema do medicamento, aí começou a ter um dispensário de remédios dentro da Casa de Solidariedade. Depois começaram a aparecer as mulheres grávidas. Aí começou a se abrir a ideia de fazer enxoval, dali começou a aparecer a necessidade de uma moradia e começou a aparecer a necessidade também de acolher essas crianças que nasciam. Aí já não comportava mais dentro da Casa de Solidariedade esse tipo de trabalho. Então iniciou-se um trabalho junto do poder público naquela época, onde nós conquistamos o prédio desta casa, desta unidade que vocês estão aqui hoje, e de uma construção muito simples, nós começamos a funcionar como internato, que na época tinha-se a concepção também de abrigo, né, de acolhimento para crianças. Não é a concepção de hoje, da assistência social de hoje. Uma mãe que declarava a um juiz que tinha dificuldade financeira para sustentar os filhos, porque ela estava sozinha por morte ou abandono do companheiro, ela tinha o direito de deixar abrigado. Então, na realidade, não era um orfanato. De uma certa forma, tinha família e o lar começou a perceber que ele tinha que fazer um trabalho de resgate desses vínculos, porque permanecer aqui conosco sem que os vínculos fossem alimentados, corria o risco do abandono, da negligência, do esquecimento e até psicologicamente do desenvolvimento dessa criança. Bem, nós ouvimos o que Leila dá como definição de atuação. É solidariedade. Mas eu vou começar com a Branca de Neve. A Branca de Neve vivia dentro dos muros, ou seja, ela tinha uma visão limitada, o que muitas vezes acontece quando nós não reconhecemos o outro.
vivendo dentro dos muros da ignorância, vivendo dentro dos muros, nós não reconhecemos a necessidade do outro. E aí nós temos, às vezes, algumas bruxas que nos expulsam. E a solidariedade é este convite que nos faz partir para auxiliar e atuar para minimizar o sofrimento do outro. É isso? É isso. Acho que a primeira coisa importante é a gente ser capaz de acolher. Acolher a ideia de que a gente olha e espia que o outro precisa de alguma coisa. E depois acolher realmente o outro. Eu acho que o Lar de Maria, pelo menos o que me impactou bem, foi que eles expressam bem a questão do espiritismo da nova era. Quer dizer, eles são muito versáteis, eles estão sempre se adaptando e buscando atender às necessidades daquele povo que os circunda. Na verdade, eles não partem de uma ideia assim, eu sei fazer isso, eu vou fazer isso para essas pessoas. Não, é um grupo que já está atuando há muito tempo e sempre ligado e percebendo quais são as necessidades que vão sendo criadas naquela sociedade. E eles se adaptam a atender aquilo que as pessoas realmente precisam. Eu acho que a história deles é muito bacana por conta disso. Marcos, você trouxe, desculpa, Abel, mas você trouxe uma questão interessante. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, bem-aventurados os aflitos. E tem uma questão, um item, causas atuais e causas anteriores das aflições. E o Lar de Maria não fica restrito às causas anteriores. Eles estão na miséria por merecimento, eles estão na miséria pagando. Não. O que fazer para que a solidariedade atue, a atuação real, para minimizar a questão da vulnerabilidade social? O que é vulnerabilidade social? É tratar o outro ou viver numa condição de extrema pobreza, de extrema necessidade, onde a condição humana se vê privada efetivamente das condições necessárias para a sua vida. E num primeiro momento eles identificaram uma necessidade assim, do alimento, né? É interessante, e tiveram a coragem de mudar. E a cada vez eles foram mudando até realmente tentar incluir esse outro. Esse que é muito interessante na história do Lar de Maria. Eu acho que essa coragem de mudar está ligada à possibilidade de você abrir mão das suas convicções. Quer dizer, muitos grupos começam da mesma forma. Né, dando alimento, né, assistindo de alguma forma, e quando aquilo não está funcionando mais, as pessoas se desiludem assim, aquilo que eu posso fazer, as pessoas não querem receber. Mas no Lar de Maria não, eles se adequam às necessidades das pessoas. Né, e isso é muito interessante, porque se você pensar, uma pessoa que já viveu muito, né, que está com 80 anos, quantas vezes ela viu o mundo mudar? Quer dizer, na vida dela, ela percebe que o mundo mudou umas 3, 4 vezes, ao ponto de ela ter que se adaptar completamente. A sociedade está mudando cada vez mais rápido. Então eu vou brincar e vou dizer o seguinte, aconteceu isso com a Branca de Neve. Branca de Neve sabia ficar dentro de casa, aliás, dentro daquele castelo. Apesar de ser uma princesa, ela vivia na mendicância, ela vivia esfregando o chão, ela vivia feito uma mendiga, sem significar bem a sua condição de realeza. Ela foi expulsa daquela condição. Então, mudar significa, muitas vezes, enfrentar o risco de sofrer por algum tempo, enfrentar o risco de viver a insegurança do não sei o que eu faço agora. Acho que as pessoas que estavam solidariamente enfrentando esta insegurança tiveram a capacidade de escutar o outro. E durante muito tempo a Branca de Neve também se manteve dentro de outra casa, não é? Dentro da casa dos anões, fazendo as mesmas coisas. Só que ali ela começou a ter a convivência. E foi isso que modificou também a Branca de Neve e modificou também a Casa de Maria. A convivência com o problema, a convivência com as necessidades, agora bem reais, não é? Não, o que eu queria dizer é que no caso da Branca de Neve também isso acontece, mas no Lar de Maria mais ainda, é que não se trata de atender da forma como eu quero atender ou atender aquilo que a pessoa quer receber, mas sim atender a necessidade. Então, mas vocês estão antecipando o nosso próximo bloco. Eles já estão falando que a nossa história vai incluir anões, mas fique aí que você vai escutar como é que continua a nossa história e como é que continua o Lar de Maria.